Hoje nós chegamos aqui no nosso segundo dia de aula e, e estudamos hoje ah, os livros do profeta Joel até o profeta Obadias. E, e como sempre, né, aprendemos aqui com, com o grupo ah, a utilidade e a importância de cada livro para os nossos dias, né? Então, profeta Joel, nós aprendemos primeiro o seu significado do seu nome e aprendemos que no Antigo Testamento, especificamente aqui no livro dos profetas, o nome dos profetas, ele tinha uma conexão ah, com a circunstância, né, vivida pelo profeta, e nós aprendemos que, por exemplo, o profeta Joel, é o nome dele, né? Significa Yahvé é Deus, né? Ou Jeová é Deus. E aprendemos que o nome que seus pais lhe deram, né, não foi simplesmente porque acharam bonito. Tinha alguma coisa a ver com o período, né, vivido pelo profeta. Aproximadamente aí, Joel, no tempo aí de 810 a 795 antes de Cristo. Então, o tempo de Joel, não, não temos, né? Não temos no livro a, a descrição dos pecados cometidos, né? Ah, mas temos textos, né, falando sobre o pecado do povo, principalmente o texto ah, mais explícito, né, de Deus chamando o povo para se arrepender, né, para rasgar o coração e não as suas vestes, né? Deus mandaria a seca, a praga dos gafanhotos, gafanhotos literais, né? E, e que seria uma forma de punição. O texto mais conhecido de Joel no Novo Testamento, com certeza, é sobre o derramamento do Espírito Santo, que parte da profecia de 2:28, acontecer no dia de Pentecostes, e a próxima parte num evento futuro chamado de Dia do Senhor, né? E, então, ah, Deus chama o povo ao arrependimento e, para variar, né, aprendemos que ah, o povo não se volta para Deus. Então, vemos que nosso Deus é um Deus soberano, santo, justo, um Deus moral, e um Deus também, né, cheio de graça, cheio de misericórdia, que mesmo o seu povo vivendo a, a parte de Deus, conscientemente longe de Deus, Deus ainda é um Deus de misericórdia e chama ele para a restauração, né? E a, o segundo livro dessa noite nós vimos aí o livro de Amós e aprendemos aqui com, né, o carregador de fardo, né, que era boiadeiro e colhedor de sicômoros, né, uma espécie de
Figo Silvestre, um homem que foi chamado para ser profeta e que não fazia parte de nenhuma ordem espiritual, religiosa, e provavelmente nos dias de hoje nós diríamos que Amós seria aí semi ou praticamente analfabeto, e ele fala, né, para o, o, o profeta, né, para o sacerdote daqueles dias, o Amazias, ele disse: Olha, eu não sou profeta nem filho de profeta, mas Deus me chamou para falar à nação. E nós aprendemos, né? Aprendemos aqui com o profeta Amós um quadro, né? Um quadro muito parecido com os nossos dias atuais, né? Nós, o profeta nos ensina um quadro de corrupção espiritual, né? Ah, o rei Jeroboão I, para não perder o seu povo e se tornar um rei sem povo, né? Um presidente sem povo, ele então institui a idolatria em Dan e Betel, né? Com bezerros de ouro, inventa lá umas festas religiosas, sacerdotes que não eram levitas, e a corrupção era geral, né? Tinha holocausto, tinha tudo, só não tinha a adoração correta, porque não era da forma que agradava a Deus e provavelmente nem da própria presença de Deus, né? Então nós aprendemos com Amós, né? A corrupção espiritual. Nós vamos ver que era um tempo de opressão, né? De opressão ao povo, cobranças de impostos absurdos, oposição à palavra de Deus, né? Um estilo de vida ah, extravagante, né? À custa dos pobres, ah, paganismo, o pecado do incesto, a, a justiça sendo injusta, né? Eles estavam negando, né? Os direitos do povo, muita escravidão, e, e eles ainda achavam, né, que Deus tinha bênçãos para eles, conforme o capítulo 5 e o capítulo 9. E nós aprendemos que Deus disse: Olha, chegou, né, através da expressão, né? Por 3 transgressões e por 4, não. É uma expressão que significa que o tempo chegou, a medida estava completa e Deus vai trazer a, o castigo, né? A Síria vai invadir o Reino do Norte e vai levar destruição e escravidão ao Reino do Norte. E, e por último, nós fomos ao o pequeno, mas não menos importante, livro do profeta Obadias, que significa servo de Yahvé ou adorador de Yahvé. É um nome muito comum no Antigo Testamento, mas aqui se trata de um profeta, né? Não se sabe corretamente a data, mas o livro trata aqui do ódio, né, entre Edom, Esaú, né, e Jacó, Israel, né? E aprendemos, ou reaprendemos, que a inimizade veio desde o ventre, está lá a história em Gênesis 25, e que Deus disse que o maior serviria ao menor. A situação se agrava com a predileção da mamãe, né, e do papai por Jacó, e pior ainda com a compra, né, a venda da a primogenitura de Esaú, e enfim, e a história segue adiante, né? O caso agrava quando Moisés
sai com o povo do Egito, pede passagem por Edom em Números 20. Esse não dá, né? A rivalidade aumenta. E nós vemos isso chegando no Novo Testamento, né? Porque os Herodes citados no Novo Testamento, eles eram edomitas, né? Ah, Herodes, que tentou matar Jesus, o Herodes que mandou matar João Batista, o Herodes que mandou matar Tiago, enfim, todos esses Herodes, eles eram idumeus, né? Até onde chegou o ódio desse povo pela nação de Israel, né? Mas no Novo Testamento, quando ah, em 70 anos, quando Jerusalém foi destruída, logo em seguida os idumeus também, eles sumiram, né, como povo, né? Veja quantas centenas de anos aí o ódio entre os irmãos. E nós aprendemos, né, que não somente isso, mas Deus decreta, né, a, 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 a destruição dos inimigos de Deus, e ele fecha, né, o pequeno livro ali, a partir do versículo 17 até o 21, falando, né, de uma restauração de Israel, falando que um dia Deus iria restaurar o seu povo, seus inimigos seriam destruídos, né, o povo voltaria à sua terra, enfim, e tantos outros detalhes desses preciosos livros do Antigo Testamento. Então, essa foi nossa segunda aula do síntese do Antigo Testamento 2, né? O módulo 2. Um abraço para todos, Deus abençoe.